pessoal, boa tarde. Tá aí o Sebrae, acho que o vídeo institucional do Sebrae mostra que uma das linhas de atuação do Sebrae é ser o parceiro da profissionalização da gestão pública municipal, né? Então, me foi pedido para falar um pouco para vocês sobre desenvolvimento, é com muita honra que eu estou aqui, né? Um grupo muito seleto, e eu quero juntar duas coisas. Eu quero contar um pouco da minha história e entender por que a minha história tem a ver com desenvolvimento e por que eu estou aqui. E essa palestra nasceu exatamente disso, né? Desenvolvimento é uma questão de todos. Quando a gente começa a olhar em cima disso, dessa minha fala, eu vim dessa cidade aí, Itabirito. Itabirito é terra de Tele Santana, é o nosso filho mais ilustre, todo mundo conhece, mas Itabirito também é uma cidade mineradora e que na década de 90 estava passando por uma profunda crise. E essa crise foi deflagrada pelo fechamento de uma siderúrgica que tem lá, que foi o primeiro alto forno da América Latina, que era a antiga usina Queiroz Júnior, que depois foi comprada pelo Grupo VDL, e o Grupo VDL opera até hoje lá como uma siderurgia. Mas quando essa usina fechou, ela colocou na rua mais de 600 pessoas diretas desempregadas. E na década de 90, para quem se lembra, o que estava em galopante? Inflação galopante, né? A gente vivia com um ambiente de instabilidade, e esse desemprego hoje que a gente fala de 12 milhões de desempregados, isso era fichinha para a época. Para números que a gente tinha de desemprego de aproximadamente 20% de desempregados. Os índices estavam, igual a Espanha, quando passou por uma crise, também chegou a ter 20%. E exatamente nesse ambiente começou a acontecer uma coisa parecida com o que está acontecendo aqui. A sociedade cansada, a sociedade civil organizada cansada de só esperar a prefeitura ou só esperar o agente público ser o agente de transformação, começou a se organizar. E eu fui a pessoa que foi escolhida para trabalhar com desenvolvimento dentro disso. Então, o que aconteceu? A gente começou a pensar o desenvolvimento daquela época do município não como uma forma política, mas como uma forma técnica. Do mesmo jeito que a empresa de todo mundo aqui, ou aquelas empresas maiores, fazem um planejamento estratégico, a gente fez um planejamento estratégico lá. E a primeira coisa que a gente começou foi fazendo um diagnóstico do município. Então tinha esse programa na época do Sebrae, chamava PRODER, Programa de Emprego e Renda, e eu fiquei lá só com um curto período de tempo, de 94 a 96. Foi um período curto, mas que a gente conseguiu fazer muitas coisas. E é interessante que já naquele planejamento, a gente, naquela época, não tinha uma cooperativa de crédito. O movimento das cooperativas de crédito hoje é maravilhoso. Nós não tínhamos esse agente tão bacana que tem hoje nos municípios. Nós não tínhamos internet veloz, WhatsApp, a comunicação. Era um ambiente muito pior do que o ambiente que nós temos hoje. E mesmo nesse ambiente perverso, nós começamos a conhecer algumas iniciativas e foi escrito para a Câmara uma lei que criava lá o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, que essa lei passou destinando um percentual da arrecadação dos royalties da mineradora para um fundo, e que esse fundo seria financiador de empresas. E como não tinha linha de crédito para a empresa que estava iniciando, então esse fundo iria financiar e principalmente financiar empresas não dependentes da mineração. Porque como todo mundo lá queria prestar serviço para a mineradora, a gente queria diversificar a economia do município. E eu fui o agente que avaliava os planos de negócio, ajudava a Secretaria Municipal na captação de empreendimentos. Depois virei o secretário executivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. E eu falo que trabalhar com desenvolvimento é uma delícia, né? Porque nunca mais você deixa de trabalhar com desenvolvimento. Eu assumo agora, dia 2 de janeiro, a presidência da Associação Comercial da minha cidade, lá em Divinópolis, mas também já tive também no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis. Então, sempre pensando em desenvolvimento. E aí, quando a gente começou a operar isso, nós tivemos a felicidade de começar a fazer coisas que não existiam na cidade. Eu estou falando do que não existia lá, o que já existe hoje. Hoje você tem o Sebrae no município, com capilaridade, você tem iniciativas como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Aqui, como é que está a Lei Geral aqui, a sala? Como é que... Ainda não tem ainda, né? Então, quer dizer, é uma coisa que nós vamos falar um pouco, que é uma oportunidade para poder atender os pequenos empreendedores. E só para vocês terem ideia, de 94 a 96, eu fiz mais de 8.500 atendimentos para potenciais empreendedores que viraram empreendedores depois. Nós trouxemos muitos cursos para a cidade
E aí foi uma coisa interessante. Eu atuava muito em parceria com o Deusdedit, que era o secretário de desenvolvimento. Então eu ouvia da ponta, a gente sentava, se reunia, o Deusdedit cuidava da parte política. E nós conseguimos, graças a essa articulação, nós criamos 2 distritos industriais de pequena empresa. Foi o Distrito Industrial 1 e 2, que a gente dava, né, tinha uma política de desenvolvimento para atrair investidores e também para incentivar investidores locais. Criamos distritos industriais de pequenas empresas e desses distritos industriais, muitas empresas ainda estão lá até hoje. E fizemos rodadas de negócio, que a gente chamou de showroom na época, e esse fundo atraiu na época uma fábrica que era fornecedora da Fiat, a antiga Cielin, que depois virou Delphi. Só a Delphi, de uma lambada única, gerou 800 empregos diretos. Nós finalizamos esse período aqui com a geração de 1.636 empregos diretos. Foi um sucesso. Sucesso tal que o Fernando Henrique, na época que era o presidente, falou desse programa na Rádio Itatiaia, que todo presidente tem na Rádio Itatiaia. No dia seguinte, eu comecei a dar entrevista para tudo enquanto é jornal, o que estava acontecendo no município de Itabirito, que ele tinha vencido o problema de emprego, né? Então isso virou a vedete e tal, falou, nós não estamos fazendo nada demais, nós apenas entendemos que não dá para você ter descontinuidade ou algumas coisas assim. E eu vou contar essa experiência para vocês. Mas quando aconteceu isso, o próprio Sebrae, que estava na parceria, adotou esse modelo de agências de desenvolvimento como modelo para poder perpetuar e trabalhar o desenvolvimento do município. Então começou a abrir muitas agências de desenvolvimento. Hoje a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, que ela funciona como uma espécie de uma agência de desenvolvimento. Mas quando me perguntam, né, o que aconteceu, e aí só para vocês terem uma ideia, porque não foram fáceis as coisas. O negócio deu tão certo que quando entrou o próximo prefeito, ele achava que eu ia ser o prefeito. E aí a primeira coisa, eu era funcionário de carreira da prefeitura, o que ele fez? Me tirou de onde eu estava e me mandou para um outro lugar. Só que a vida dá muita volta. E aí, quando ele ganhou e me mandou para outro lugar e colocou alguém de confiança no que eu fazia, então é um problema que nós temos que discutir aqui. Pouco depois, por causa dessa reportagem na Rádio Itatiaia, chega lá na sala onde eu trabalhava, um secretário de administração do município de Santa Luzia e me convida para ser secretário de desenvolvimento de Santa Luzia. E quando eu fui, aceitei, porque eu não sou bobo, eu estava saindo de um lugar, pedi exoneração, fui ser secretário de desenvolvimento de Santa Luzia. Quando eu chego em Santa Luzia, eu descubro que a cidade estava concorrendo à implantação de uma fábrica. E eu quis saber que fábrica era essa. Mas estava Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e tudo mais. E a primeira coisa que eu fui perguntar para o prefeito, cadê as políticas públicas de atração e manutenção de empresas? Não tem. Cadê um diagnóstico para a gente mostrar o que a gente é bom, o que a gente é ruim? Não tem. Opa, então o que eu fui fazer? Fui correr atrás para construir isso. Construir isso, mandamos para a Câmara um projeto de política pública de atração e desenvolvimento de empresas, conseguimos articular, eu não sou, não era e não fui, nem vou ser político, mas consegui, graças ao perfil técnico, passar. E graças a isso nós levamos para Santa Luzia uma fábrica da Quartzolite, que funciona lá até hoje. Então, quase toda semana o Luiz Carlos Frias, que era o cara da Quartzolite responsável pela implantação, ele vinha me pedir as coisas. E até então não estava decidido se ia ser Santa Luzia. Marcos, você tem isso? Tem. Você tem aquilo? E aí ele me pede depois um diagnóstico da cidade, porque queria saber a infraestrutura de educação e tudo mais. Eu tinha acabado de fazer o diagnóstico. Resumo da história, decidiram por estar em Santa Luzia. Fizemos o decreto e tudo mais. E aí, quando uma cidade não está alinhada, olha os desafios. O Frias chegou um dia na minha sala e falou, Marcos, eu tenho um último pedido para te fazer. Eu falei, o que é, Frias? Poxa, lá era zona rural, virou zona industrial. Então o nome da rua é Rua 1, 2, 3. E nós somos a primeira empresa desse distrito novo que está nascendo. Será que você poderia dar o nome lá de Rua Quartzolite? Eu falei assim, vamos fazer, ué? Por que não? Mandei o projeto para a Câmara e adivinha o que aconteceu? Tive que ir para a Câmara explicar por que eu queria dar nome de Rua Quartzolite. O que você está ganhando com isso? Eu falei, bom, eu nada, agora eu não sei qual é a cultura da casa, se é de ganhar alguma coisa. Mas quando você tem um projeto técnico com defesa, né, eu fui para a Câmara umas 3, 4 vezes, o projeto passou. Hoje tem essa fábrica lá, você que é do setor de construção, não sei se já visitou, e o nome da rua, Rua Quartzolite. Por que eu gosto de contar esse caso?
Porque o empreendedor que quer investir numa cidade, não necessariamente ele está escolhendo a cidade mais só porque ele é um polo de mão de obra, mas ele quer num lugar onde ele entende que ele é bem-vindo. Recentemente, o empresário de Nova Serrana, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu trabalho com consultoria para uma série de empresas, o empresário de Nova Serrana me contou um caso que eu achei triste. Ele falou: Marcos, eu estou saindo aqui de Nova Serrana, literalmente eu olhei para o mapa, botei o dedo e falei: é para cá que eu vou mudar minha fábrica. E ele está indo para Curvelo, mudando a sua planta industrial. Por quê? Ele falou: eu estou cansado de gerar emprego e não ter nada em troca. Então, o que eu quero dizer? O que é esse em troca? É que o empreendedor, ele quer ser bem tratado. Ele não, é igual o dinheiro. Se você maltratar o dinheiro, o que acontece com ele? Ele não aceita desaforo. E nós precisamos dos empreendedores. E nós entendemos que, na época, um modelo de desenvolvimento econômico, ele gera o desenvolvimento social, ele gera uma série de outros desenvolvimentos, porque à medida que você gera emprego, a moeda faz circular. Toda cidade tem um sonho. Eu vejo muitas associações comerciais, muitas CDLs fazendo aquela campanha: compre aqui para o dinheiro ficar aqui. Então, compre em Abaeté, comprando... Gente, vamos ser honestos aqui, vamos colocar a realidade nua e crua. Se o que você quiser comprar tiver em Abaeté, essa campanha funciona. Mas nós estamos falando de uma cidade de quantos habitantes? Quanto? 23 mil habitantes. Eu estudei história antes de entrar aqui, vi como é que foi feita a cidade. Tem coisa que mesmo você querendo comprar aqui, você não vai encontrar aqui. Por quê? Porque tem coisas que, se vender numa cidade de 23 mil habitantes, não tem gente suficiente para sustentar aquele negócio. Percebe o que nós estamos falando? Por exemplo, tem cinema aqui na cidade? Por que não tem cinema? Porque na hora que você pega o funil do número de pessoas que comportam indo ao cinema, não vai dar uma quantidade de gente suficiente para sustentar o cinema. Quando você está numa cidade de 200 mil habitantes, se você faz o funil, lá embaixo tem uma quantidade que vai frequentar cinema em volume suficiente para ter cinema. Então não adianta a gente falar: não, eu queria que aqui tivesse alguma coisa. Nós precisamos de parar de olhar para essa visão e começar a olhar para uma visão que é pragmática, uma visão que a gente chama endógena, de dentro para fora. Então, quando você começa a olhar para isso, toda vez que nós vamos falar de desenvolvimento, existe um indicador. Hoje o Sebrae tem assim, grudem aqui, o Sebrae hoje tem uma inteligência de mercado, tem um índice chamado SDEL, o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local, que tem um monte de indicadores que a gente pode se fartar com ele, porque antes era difícil você falar de desenvolvimento porque não tinha número, hoje tem. Mas interessante que o IDH sempre foi um número muito olhado quando se fala de desenvolvimento. E durante anos, a cidade, quando tem feito um ranking da ONU, São Caetano do Sul tem ganhado como a cidade de melhor lugar para se viver como índice de desenvolvimento econômico. Só que saiu uma matéria no Fantástico, em 2015, falando uma relação de diferença entre as melhores cidades para se viver versus a arrecadação. E sabe o que descobriu isso? Foi uma pesquisa de um professor chamado Professor Coelho, que não necessariamente as cidades com maior arrecadação per capita estavam no ranking das melhores cidades para se viver. Então começou a ter um questionamento aí, uma dissociação entre o que é dinheiro e o que é desenvolvimento. E bacana que teve essa discussão. Então quando saiu isso aqui, foi muito legal, porque começou a discutir uma coisa que nós precisamos discutir aqui. Não se constrói desenvolvimento com intenção. Se constrói desenvolvimento com ação. E qual a diferença entre um e outro? Intenção é tudo aquilo que você pratica no dia 31 de dezembro, às 23h59, quando está para dar o Réveillon. Ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou fazer não sei o quê. Tudo exercício de quê? Intenção. Mas na hora que você pega o que você está tendo de prática em relação a isso, ou o que você escreveu, a hora que você assusta, está passando um ano de novo e nada foi feito. Então tem 3 perguntas que precisam ser feitas. Ou melhor, talvez para começar 2. Qual é a cidade que nós queremos e para quando? Porque se a gente perguntar como é a cidade que nós queremos, nós até sabemos. Agora, o para quando? Normalmente nós não temos essa noção de tempo. Em quanto tempo a gente vira uma cidade? Em 2 anos? Não. Em 4 anos? Também não. Então, se em 4 anos não vira, nós já enfrentamos um problema. Qual é? O mandato de prefeito vai em quanto tempo? Em 4. E normalmente o que é a cultura que nós temos? Descontinuidade. Esse que veio aqui, agora se ele é reeleito, beleza, mas o problema da reeleição é que esse governa
Um pagando as contas do anterior, o outro ele estruturando, o terceiro ele fazendo e o quarto pensando na reeleição. Não é esse o modelo que quando nós olhamos, nós vamos vendo para isso? E aí nós não discutimos um projeto integrado de desenvolvimento. E aí é que está a beleza, e quando eu fui convidado para falar, eu falei, bom, então se a turma está começando a discutir, que bom. Porque a gente não discute desenvolvimento brigando, nós não discutimos desenvolvimento colocando as pessoas fora, é o contrário. Então, quando nós vamos fazer isso, essas duas perguntas, qual é a cidade que nós queremos e para quando, elas vão dar origem a outras três, que bem no mineirês é Oncotô, Poncovô e o Concovô. De forma bem humorada. Porque onde eu estou falando de uma cidade que tem 23 mil habitantes e não adianta eu querer olhar para outras cidades, porque nós temos coisas boas e temos coisas o quê? Ruins, e nós temos que olhar para isso com uma visão prática, não dourar a pílula. Eu costumo ir em alguns lugares, recentemente eu fui numa cidade próxima a Juiz de Fora para falar sobre desenvolvimento, aí o povo, que aqui a gente tem uma cachoeira. Gente, tudo bem que você é do lugar e você ama, mas vamos entender, às vezes você tem uma bica d'água e o cara fala que tem uma cachoeira e quer fazer daquilo ali turismo. Não é assim que se constrói desenvolvimento. Se constrói desenvolvimento com um plano integrado de desenvolvimento. E é disso que eu vim falar aqui. E aí, quando a gente vai falar nisso, tem uma coisa importante aqui que eu queria convidar vocês para uma reflexão de cara. Quando eu era da agência de desenvolvimento, a hora que você pega o estatuto da agência, o estatuto da associação comercial, a hora que você olha as atribuições, nós temos atribuição de ministério e orçamento de carrocinha de pipoca. Então ficava aquela coisa assim, como fazer tanta coisa com um orçamento limitado? Porque essas duas coisas é muita intenção, é muito objetivo para pouca realidade. Nós enfrentávamos os desafios da remuneração minha como técnico. Então pensa, aí você elege um cara para fazer desenvolvimento, ele sozinho não dá conta, precisa colocar mais um funcionário, a hora que você precisa de construir uma agência para fazer desenvolvimento, isso custa dinheiro. Eu tenho andado muito, eu tenho feito muita palestra para o Cicobi. O Cicobi tem sido um grande agente de desenvolvimento nas regiões onde ele está. Ele não estaria dando conta de fazer isso se ele não tivesse o quê? Recurso. Então eu não estou falando que o dinheiro ele é o fundamental, mas ele é necessário. E nós precisamos de entender isso. Vocês são empresários. Qual é a primeira coisa que aconteceu na empresa de vocês? Veio o dinheiro primeiro ou primeiro veio o investimento de vocês? Primeiro você faz o investimento, depois, se der certo, o dinheiro retorna. Então, quem é responsável pelo sucesso de um time? Normalmente nós atribuímos quem? O responsável pelo sucesso do time? Técnico. Muito bem. Quem que é o responsável pelo crescimento e desenvolvimento de uma empresa? Quem é? Quem é o responsável por uma empresa crescer e desenvolver? Não, a pessoa é responsável. O investidor, às vezes o investidor não está lá. O investidor é o dono, ou o cara que está fazendo o quê? A gestão. Aqui tem uma coisa que eu não sei se é uma boa notícia para vocês ou se é uma má notícia. Quem é o cara legitimamente constituído e responsabilidade para fazer o desenvolvimento do município? É o prefeito, acabou. E aqui a vida me ensinou uma coisa. Quando a prefeitura quer ajudar, ela não consegue muito não, mas quando ela quer atrapalhar, ela faz isso com uma maestria, sabe aquela coisa? Ela faz isso com uma eficiência brutal. Então, quando a Elaine me chamou para falar, eu perguntei, o pessoal não quer o poder público. Eu falei, mas quem sabe não convida para a gente começar a discutir um discurso honesto? Por enquanto não, respeito o momento. Mas como que nós vamos falar de desenvolvimento, sendo que o dono da casa... Mas você fala, o dono é o povo, mas tem um dono que é legitimamente... E muitas vezes o prefeito se sente ameaçado. A minha história contou isso. O prefeito achou que eu ia ser candidato a prefeito. Dei entrevista para o jornal, do país inteiro. Então, quer dizer, qualquer pessoa que está fazendo alguma coisa para aparecer já se torna uma ameaça a um projeto de poder que normalmente existe. Beleza, nós estamos num momento de política mudando, existem partidos que estão vindo com a nova filosofia, bacana tudo isso. Mas no frigir dos ovos... o modelo a cultura ainda está muito arraigada. Então a gente precisa realmente ter um projeto realmente claro
para que isso não aconteça. Então, quando a gente vai falar nisso, se a gestão pública é a grande responsável, nada adianta um time que tem técnico, mas não tem torcida, né? Então, nós precisamos de entender disso. E aí, ali está mostrando a foto de quê? O que é aquilo ali? Retrovisor. Um espelho retrovisor. O que o retrovisor nos mostra? O passado. O retrovisor é um exercício de olhar para frente, mas você enxergar o quê? Para trás. E quando nós vemos isso, o modelo que nós conhecemos para fazer desenvolvimento ainda está com os olhos no passado, e a gente precisa de botar os olhos para o futuro. E quando a gente pensa nisso, vamos entender o que o passado nos fala. O passado nos fala o seguinte, que você tem lá uma secretaria ou algumas secretarias dentro da prefeitura, e essas secretarias precisam de um negócio chamado orçamento para poder operar. E se você conversar com qualquer secretário, nunca ele tem orçamento suficiente para fazer o que já tem de demanda hoje. A educação, com os 25% dela, já não dá conta de atender o que precisa ser feito. A obras, o social. Quando o prefeito pensa que a cidade está boa, vem a chuva, surge os buracos, tem que fazer o tapa-buraco. Nós estamos falando de coisas que nós vivemos no dia a dia das nossas empresas. Eu também tenho empresa, né? Você pensa assim, poxa vida, esse ano agora acho que eu vou ganhar dinheiro. Aí o ar-condicionado queima. Aí a porta emperra. Aí você tem que fazer um outro. E é assim que vai funcionando. E aí então, o dinheiro é limitado. E a demanda é infinita. Esse é o modelo que nós temos e que funciona em qualquer lugar. Até mesmo em países da Europa, dos Estados Unidos, é assim que funciona. Então, normalmente, a gente aprendeu que era o capital e o resto. E aí que talvez esteja o perigo. Porque o modelo baseado no dinheiro só se sustenta enquanto o dinheiro existir. Vamos pegar os exemplos desses estados que estavam nadando em dinheiro na época do Brasil, que estava dando certo. Né? Estava fazendo obra, isso. Agora entrou a crise, o dinheiro acabou, pronto. Entraram em crise e por aí afora. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a lógica do desenvolvimento sempre foi tentar ter mais receita para sustentar as despesas. E aí vem, eu preciso de articular com um deputado, com não sei o quê, para conseguir dinheiro extra. Porque se o dinheiro do município já estiver dando para o custeio, tá bom. Em março desse ano eu tive uma reunião com o vice-governador, eu fui fazer uma palestra no Infovarejo, e o governador do estado falando o seguinte, a nossa meta do governo Zema é, se no final do 4º ano a gente chegar empatando, já vai ser sucesso. Olha o que está sendo dito, se chegar empatando. E aí, vocês são empresários, empreendedores. Se você estivesse empatando, você sabe o que acontece. Bom, então quando a gente pensa nisso, fica parecendo assim, Marcos, então se não tem dinheiro, não tem jeito. E aí parece que o negócio acabou. Acabou a palestra. Não é isso. A ideia é a gente tentar repensar. Quando surgiu essa matéria no Fantástico, mostrava o seguinte, interessante o dado. Cada prefeito hoje tem, em média, R$ 2.500 para gastar com cada habitante no ano, segundo a sua receita, média. E os municípios mais ricos chegavam a ter 10 vezes esse valor, em vez de 2.500, chegavam a ter 25 mil. Aí você fala, não, então essa cidade deve estar bombando. Não, mesmo assim, tinham cidades que tinham 25 mil e com IDHs abaixo. Então, por que estava acontecendo? Então, o grande convite aqui é a gente começar a repensar esse modelo, começar a entender, e o que eu vim fazer isso é a gente repensar a forma como a gente entende desenvolvimento. E para a gente repensar nisso, a gente precisa de começar a olhar para algumas coisas. O que é essa cena aí? Isso é a sensação de um prefeito quando ele assume a prefeitura no primeiro mandato. Eu estou te falando porque eu conheço muitos prefeitos, pessoas... É a sensação que tem, que a casa está pegando fogo e você precisa sair apagando o incêndio. Aí você chega lá, e aí a hora que você pensa que você apagou o foco de uma coisa, o negócio vai para outra. Então, se a gente ficar focado em apagar incêndio, sabe o que vai acontecer? Vai acabar a água e nós vamos passar o mandato inteiro apagando incêndio. Então vamos entender o que é desenvolvimento. Desenvolvimento, ele é uma coisa que ele requer alguns capitais.
Então, quando a gente pega o que o Sebrae está chamando hoje de modelo de desenvolvimento econômico, e é muito legal, gente, é muito legal, ele fala, por exemplo, como é que está a inserção competitiva das empresas no território? Ou seja, uma empresa que se instala em Abaeté, ela tem condição de ser competitiva para concorrer com o resto das empresas desse país? Porque se não tiver, gente, esquece. Percebe o que eu estou falando? Se eu não tenho elementos aqui que me ajudam, mas, bom, eu tenho algumas vantagens, né? Quando você pensa em organização produtiva, como é que está a organização produtiva do município de Abaeté? Porque se você tem cada um para si, vai ficar mais difícil. Então você não consegue montar uma rede de compra, você não consegue montar uma central de negócio, então fica mais difícil. Então, naturalmente, você fala, é melhor eu ir para um grande centro, que lá é melhor. Quando você pensa no capital empreendedor, como é que nós estamos incentivando e alimentando o empreendedorismo? Porque isso que vocês estão começando a fazer aqui, senhores, parabéns, mas não é para vocês. E nem para o filho de vocês. Talvez para os netos. Então, quando nós estamos falando, é o seguinte, eu cansei de ver isso na minha cidade. Eu cansei de ver eu ter que sair, pegar ônibus, estudar na capital, para depois ir morar na capital e aquilo que eu aprendi eu aplicar na própria capital, porque a cidade em que eu nasci não me absorvia. E aí os empreendedores que estão brotando? Eu estava falando para os meninos no carro quando a gente estava vindo, que eu fui fazer uma palestra de uma cidade desse tamanho sobre inovação. Se fosse há 20 anos atrás, que 20? Se fosse há 10 anos atrás, eu falar de inovação numa cidade pequena, ia parecer que eu seria um ET. Hoje, fica fácil, porque tudo que eu falei as pessoas estão vendo ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. Então, tem mais conexão. No passado, falar de um polo de tecnologia em Abaeté, para eu falar, esse cara fumou um baseado. Hoje eu consigo pensar num polo de tecnologia porque ela não tem fronteiras. A fronteira é o lugar onde não tem fronteiras, que é a internet, que é o mundo. Então, quando você começa a pensar nisso, e o tecido empresarial, associação comercial, CDL, e às vezes nós estamos falando de prefeitos, e quantas cidades eu conheço que tem associação comercial e CDL e os dois não combinam e vivem brigando? Então, eu estou dizendo que não necessariamente, nós estamos falando como é que é a organização do tecido empresarial aqui, e como é que é essa governança para o desenvolvimento. Vocês acham realmente que nós vamos conseguir construir uma governança tripartite para falar de desenvolvimento desalinhado com a prefeitura? Esquece. Então, uma coisa que eu queria já deixar de recado aqui, por pior que o prefeito seja, é melhor ter ele do lado do que ter ele do lado de lá. Por pior que possa ser um gestor municipal, é melhor ele aparecer junto comigo sem ter feito nada, eu dar palco para ele, para o povo bater palma para ele, do que querer ir contra ele, porque chega uma hora, sempre a decisão da caneta está na mão dele. Percebe? Bom, e aí o que é a grande dificuldade? O desafio é fazer isso aqui, ó. Fazer a engrenagem girar. Porque a sensação que eu tenho às vezes é que todo mundo está tentando fazer, mas cada um do seu jeito. Então não está girando de forma integrada. Então você vai tendo iniciativas isoladas, gastando dinheiro e o trabalho não aparece. Você tem uma iniciativa de uma associação, iniciativa de não sei o quê, aí vem a FIENG, faz um trabalho, vem o EL, faz o outro, vem o Sebrae, faz o outro, vem a cooperativa, faz o outro, mas nada com início, meio e fim para falar assim, éramos assim e chegamos lá. Então aqui vai uma outra reflexão. Para fazer um trabalho de desenvolvimento que apareça, você vai ter que fazer escolha. Do mesmo jeito que um prefeito tem que fazer escolha. O prefeito vai ter que falar assim, qual é o legado que eu quero deixar? Ele vai ter que focar naquele legado e os outros ele vai ter que fazer mais ou menos. Porque se ele quiser fazer bem feito tudo, ele não vai dar conta. Isso na gestão a gente chama de foco. Né? Então quando a gente pensa nisso aqui, para a gente olhar, a desintegração. Eu quero contar um caso de empresa, mas depois eu chego na prefeitura. Qual é o desafio de uma empresa? Todo empreendedor tem esse desafio aqui, ó. Pega a área financeira, comercial, a de pessoas e a de operações e fazer tudo andar igualzinho uma engrenagem. Só que você, dentro do seu negócio que é pequeno, você começa a ver isso aqui acontecendo. Que a gente chama de descolamento da gestão. A finanças está pensando de um jeito, o comercial pensa de outro, o RH pensa de outro, e você tem que ficar aqui dentro resolvendo o dia inteiro o quê? Problema. O negócio é tão maluco que você mesmo... Hoje eu estou sentado na cadeira do financeiro, eu falo, ó, não vou aceitar mais cheque pré-datado. Tomei essa decisão. Aí você vira e vai para o balcão vender. Aí o cara está lá fazendo um pedidaço e falou, você aceita cheque para 30 dias? Você, pode fazer. Você mesmo contradiz aquilo que você falou que não ia fazer.
Porque você, quando está sentado aqui, pensa de um jeito, quando você está sentado aqui, pensa de outro. Então vai acontecendo a desintegração da gestão. Aí sabe o que acontece? Vai estar aparecendo problema. E o seu tempo para planejar, para discutir, vai embora. Você entra no que eu chamo da síndrome da fazeção. Começa o dia fazendo, termina o dia fazendo, começa o ano fazendo, termina o ano fazendo, e o que precisava fazer mesmo, você não fez. Porque você ficou perdido nesse emaranhado de coisas. E aí então sabe o que acontece? Você pensa assim, não, eu estou com um problema no financeiro. Agora pensa o prefeito, que ele não tem só o comercial, marketing, RH e operação, não. Ele tem obra, saúde, educação, meio ambiente. Não muda. Aí você pergunta, e o secretário? Porque lá o seu funcionário que se diz gerente, você não está conseguindo integrar. Imagina o secretário, cada um vindo de um partido por causa de costura política e cada um pensando de um jeito. Aí então sabe o que acontece? A integração ela precisa de acontecer ou na empresa ou na prefeitura. Mas nós não aprendemos a entender que integração é entrega e não o que fazer. Eu tenho que chegar para o secretário e falar assim, né? Ou o secretário tem que falar para o prefeito, prefeito, no último ano de mandato seu, qual é a notícia que você gostaria de dar? Eu estou da segurança, então eu gostaria de dizer que eu reduzi a criminalidade em 30%. Então essa é a minha meta. O que eu vou fazer, deixa comigo. Do mesmo jeito que você gostaria de ouvir do seu gerente comercial. Qual é a sua meta? A minha meta é 300, então deixa comigo que eu vou te entregar os 300. Mas não, a gente tem que falar que quer os 300, ainda tem que ensinar como é que faz os 300, porque a gente não tem pessoas preparadas. Então, o Sebrae tem entrado muito nisso, ajudando a melhorar a gestão pública municipal. E muitas vezes nós, na nossa empresa, tentamos resolver aqui, no meio do caminho aparece problema de cá, no meio do caminho aparece de cá, você abre um monte de coisa e não fecha nada. E aí a gente passa a maior parte do tempo, desculpa do jeito que eu vou falar, fuçando as coisas. Por quê? Porque eu não penso como planejamento, às vezes eu não tenho tempo de olhar para aquele sistema hiper, mega bacana que eu comprei para tomar decisão. E aí nós estamos acusando o prefeito, não estou falando que o prefeito é santo, mas eu estou entendendo que nós precisamos de construir uma parceria para melhorar isso. É disso que nós estamos falando. Bom, do mesmo jeito que uma empresa precisa de um planejamento estratégico, uma prefeitura precisa ter um pensamento de no mínimo 10 anos à frente. E aí então, quando a gente fala disso, aí quando você tem um pensamento estratégico e todo mundo remando no mesmo lugar, nós vamos conseguir construir isso, porque do contrário não vai. E aí então, pessoal, como é que a gente precisa fazer? A gente precisa então começar a fazer algumas reflexões. Está claro para vocês que nem tudo, ou a maioria do que acontece no município não é nem culpa e nem responsabilidade do prefeito? Ou vocês pensam ao contrário? Você quer ver uma coisa? Eu estava no Sebrae na época que Nova Serrana começou a desenvolver como polo. Você acha que foi a prefeitura de Nova Serrana que fez Nova Serrana ser um polo de calçado? Mas nem de perto. A prefeitura começou a aparecer depois que ela começou a ver que as coisas estavam acontecendo. Opa, eu quero pegar uma carona nisso aí também. Não, agora eu quero ajudar. Mas quem fez aquele polo ser aquele polo não foi a prefeitura. Do mesmo jeito que quando você estuda a história de desenvolvimento dos grandes países ou das grandes cidades, não tem uma gestão pública conduzindo aquilo ali. Minas Gerais não tinha polo, não existia polo industrial em Minas Gerais, até a Fiat chegar. E dali desenvolveu um cinturão, veio lá os 5 de Contagem. Foi prefeito que fez aquilo? Não. Não é isso. Agora, a cidade precisa estar com a ambiência para receber esses loucos que querem fazer investimentos e botar esse país para frente. Aí é diferente. Então, quando começamos a pensar nisso, o que nós estamos falando? Essa pergunta aqui ela é fundamental para falar de desenvolvimento. Se eu fosse pensar numa manchete de jornal, eu sou consultor de um programa chamado Líder, e lá a gente mobiliza as lideranças e a gente fala o seguinte: qual é a manchete de jornal que nós queremos ver em 2029? Se a gente fosse fazer esse exercício hoje, qual seria a manchete que você gostaria de ver? A economia está crescendo 35%. Opa, uma manchete bacana. Qual é a manchete que você gostaria de ver? O agronegócio de Abaeté. Opa! Terceira posição no Brasil. Opa, bacana. Não, é importante colocar isso. Só que tem um detalhe. Você quer ver isso, ele quer ver aquilo, o outro quer ver aquilo. Então sabe o que a gente precisa? É entender
Qual vai ser essa causa única? Porque se a gente quiser fazer tudo, nós não vamos fazer nada. E sabe qual é o problema? Vamos ver se isso acontece aqui ou não. Preciso da honestidade de vocês. Eu quero muito isso, mas ele quer outro. E mesmo você entendendo que o dele é importante, precisa ter um altruísmo danado de você abrir mão do seu para o dele. E normalmente não é isso que acontece. Às vezes a liderança fala, não, nós vamos fazer, mas no fundo boicota e quer continuar. Então nós vamos tendo desperdício de esforço. Então quando a gente vai pensar nisso, todo mundo que eu escuto fala que quer uma cidade mais. Todo mundo. Mas como assim mais? Mais envolvida, mais organizada, com mais emprego, mais segura, mais. Todo mundo fala isso. Todos nós queremos a mesma coisa. Isso é muito genérico. O que eu chamo de genérico? Todo mundo quer, mas isso precisa ser transformado em alguma coisa. Então, quando nós falamos, e outra coisa, será que realmente a gente quer de verdade? Porque muitas vezes a gente fala isso, mas se a gente quer, a gente tem que voltar para essas perguntas. O que é voltar para essas perguntas? Não é querer dizendo que eu quero, é querer botando a mão na massa e construindo um plano, até para a gente fazer o seguinte, vem eleições municipais aí, antes da eleição, um fórum de lideranças, colocando, a Abaeté tem esse estudo aqui, nós queremos ir para tal lugar, está aqui as nossas propostas. Pô, você fez o trabalho para o prefeito, que está disputando a campanha, o prefeito esperto vai fazer o quê? Que isso, estou fechado com isso e vou. Aí você constrói um fórum com a população, legitimando o plano, bobo do prefeito, que não assumisse como plataforma de campanha, e depois você volta para cobrar. Né? Então, quando você pensa nisso, só que para fazer esse plano, nós precisamos de olhar para dentro com visão realista e olhar para fora com visão realista. O que é olhar para dentro com visão realista? O que eu tenho de bom? Marcos, e se eu descobrir que eu não tenho nada de bom? Que ótimo! Pelo menos então nós já sabemos que não temos nada de bom e vamos começar a construir. Porque o Cristo Redentor foi construído, a Torre Eiffel foi construída. Boa parte dos polos turísticos que a gente tem não foram que a natureza deu. Né? Estou saindo daqui no final do ano para ir com a minha família no Natal Luz em Gramado. Alguém empreendeu aquilo. Aí em torno daquilo nasce os atributos turísticos. Alguém empreendeu o Festival Gastronômico de Tiradentes, as pessoas vão para lá. Não é atributo natural. Então que bom se não tem nada, então nós vamos discutir o que a gente quer ter. Ou então, se tem alguma coisa, como é que nós vamos potencializar? E aí, como está a Abaeté hoje? Será que nós estamos em alinhamento com as lideranças ou nós estamos com conflitos? Veja que, de novo, não vou falar do prefeito. Quando eu fui fazer meu mestrado na área da confecção, fui estudar a confecção de Divinópolis. Eu entrevistei a presidente do SOAC, o presidente do Sinveg, o presidente da Associação Comercial, o presidente da CDL, e perguntando o que eles achavam da confecção de Divinópolis. Cada um me deu uma resposta. As próprias lideranças estavam com visões parciais do que era. Então, a primeira coisa que a gente precisa é alinhar. Será que nós estamos hoje com visão de futuro em 2029 ou nós estamos com falta de foco? Será que a gente está com liderança ou desmobilização? Será que nós estamos com noção de tempo ou com descontinuidade? Porque essas perguntas vão nos fazer refletir do quanto que nós temos que trabalhar adubando a terra. Às vezes nós precisamos primeiro trabalhar na base, né? E aí, olha essa imagem, todo mundo apontando para um canto, olhando para um lugar e só um olhando para trás. Isso aqui é a base do desenvolvimento que a gente aprendeu, é o melhor para mim. Pega a história de Abaeté, vieram para cá para quê? Por causa de garimpo, conflito com os índios, interesses particulares. Aí depois que acabou o ciclo do ouro, precisava começar a fazer comércio, porque eu já estava instalado aqui. E as pessoas que vieram aqui não vieram por um interesse coletivo, vieram por um interesse particular. Vou ficar aqui porque é melhor para mim. E essa história é a história de 99,9% dos municípios. Então nós temos uma página em branco. Talvez aqui nesse dia de hoje, no dia 16 de dezembro, tem uma página em branco. Que a gente precisa começar a escrever, antes de discutir ou acusar alguém ou falar de alguma coisa, nós precisamos começar a escrever qual é a cidade que eu quero. E ver se a turma que está lá fora quer também, porque se não quiser, filho, nós temos outro problema. Né? E aí, quando a gente pensa nisso, eu me propus, talvez num desafio, a dividir as pessoas em 3 tipos de pessoas. Todo lugar que eu vou, eu encontro as pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem,
eu encontro as pessoas que estão vendo as coisas acontecerem, e eu encontro as pessoas que não estão nem aí para nada. E vocês vão encontrar essas pessoas aqui em Abaeté. Essas pessoas que estão aqui no dia 16, a 1h da tarde, saindo dos seus afazeres para estar aqui, está querendo fazer acontecer. Mas nós vamos encontrar a gente lá fora que está só vendo e fala, ah, não, vai vendo, vai indo que depois eu vejo se eu vou lá. E tem aquelas pessoas que não estão nem sabendo o que está acontecendo. Eu costumo dizer, sabe o quê? Né? Que as pessoas que estão assim falam, ah, eu queria que aqui fosse melhor. Queria, é o verbo. Né? Ou então, ah, aqui a cidade do já teve isso, não tem mais. Ou então, ah, isso é obrigação da prefeitura. Para mim, essa frase aqui, ó, ela representa a pobreza. Quando alguém nomeia alguém dizendo que é obrigação da prefeitura a culpa da infelicidade ou não. Ou então, eu não disse que não ia dar certo. Ou então, quando fala assim, sempre fiz assim, já tentamos isso, não deu. Ou então, aqui tem uma cabeça de burro enterrada, nada vai para frente. Ou quando fala assim, mas no meu tempo, uai, por que, desgraçado? Não é seu tempo, mas não morreu? Estou conversando com um fantasma? Mas percebam que são através dessas simples frases que você vai entendendo um negócio chamado modelo mental. A gente se esconde atrás dessas frases. Quer ver uma coisa? Casa de ferreiro, pronto. O ditado justifica a sua incompetência de ser tão bom na sua casa quanto na sua empresa. Porque você já viu, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. E você acredita naquilo. Então, quando você começa a olhar para isso, e a gente começa a olhar para essas coisas aqui, isso aqui eu não tirei de algum, quem é de Abaeté, abaetense, não foi não, isso aqui eu ando para tudo enquanto é lugar e eu escuto essas coisas. Então, o que nós estamos falando? Como é que nasce um negócio? Vamos pensar numa empresa, um negócio de vocês, como é que nasceu? Um negócio nasce por aquelas coisas ali, ó. Ou porque alguém viu uma oportunidade de negócio, ou porque alguém tem um espírito empreendedor. Tem gente que recebeu herança, quer fazer alguma coisa com o dinheiro, mas ele quer multiplicar o dinheiro, porque tem visão. Um negócio, gente, nasce com um objetivo muito claro de querer ganhar dinheiro. Como é que nasceu nossa cidade? Nossa cidade nasceu como grupo ou como time? Eu adoro essas duas imagens. O que é um grupo? Um monte de gente reunido junto, ficando junto, com medo do leão pegar, porque se tiver junto, pode ser que não me pegue, pegue o outro, que a probabilidade de pegar o outro é mais fácil. E time? Quando eu luto e brigo para fazer gol. Então, quando eu começo a pensar, nós nascemos como time ou nós nascemos com um grupo de pessoas com interesses próprios, que foram se formando, aglomerando ali, porque gostava do lugar, porque nasceu ali, e porque era bom ali, era mais cômodo? A resposta está pronta. Não é da primeira, a resposta é a segunda. Então, quando eu começo a olhar para isso, né? Grupo não tem objetivo, grupo fica junto por medo. Equipe tem objetivo comum, luta, tem discussão, tem ponto de vista diferente, mas no fundo todo mundo quer fazer gol. A história. Olha para a história, que talvez muitos de vocês, né, muitas pessoas não conheçam. Aliás, quando eu estava olhando para a história, eu falei, gente, é impressionante como é que a maior parte dos municípios desse Brasil são criados de mesma forma. Então, quando a gente pensa nisso, e eu vou olhar para cá, como que nós, atores do desenvolvimento, podemos fazer de uma cidade uma equipe? Esse é o desafio. Como que a gente vai fazer de Abaeté um grupo de gente que mora aqui, né, para virar realmente uma equipe, né, integrada, organizada? Se a gente ainda está na síndrome da fazeção, se a gente ainda está com postura de resolvedor de problema, se a gente ainda está com a cultura do melhor para mim, ou se as pessoas ainda continuam migrando para onde é melhor. Quantos filhos de Abaeté bem-sucedidos tem aí, hein? Que saíram, foram para fora, né? Concorda? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem muitas pessoas ao grupo B e C. E o problema é que durante muitos anos as pessoas do grupo A se furtaram do seu papel de elemento de desenvolvimento, dizendo, ah, isso não é para mim. E nós fomos integrando. Olha a sandice. As pessoas que fazem as coisas acontecer no seu dia a dia entregaram o seu destino da sua cidade para as pessoas do grupo B ou C. É muito louco isso, né? Pensa. Então, gente, toda cidade, por exemplo, vai ter o reclamador. Né? São os diversos tipos que aparecem na cidade. Vocês conhecem o reclamador? Aquele cara que tudo que fala, ó, tá quente, ligou o ar-condicionado, agora ficou frio demais.
Não tinha. Então, cara, né? Lembra dessa música, ó? Eu não tenho carro, não tenho teto. Não... O cara vive reclamando. Agora tem o acomodado, que para ele, o que o povo fizer tá bom. E aí ele vai ficando acomodado. Você tem o egoísta. Sabe quem que é o egoísta? Preste atenção na reflexão que eu vou fazer com os senhores. Isso é muito sério. Eu estou entendendo que quem está aqui está pensando no desenvolvimento de Abaeté, concorda? Sim. Eu estava falando para uma plateia de mais de 300 pessoas numa cidade do norte de Minas e perguntei quem é a favor do desenvolvimento dessa cidade. Não vou falar aqui para preservar, ainda mais que eu estou gravando. Todo mundo levantou a mão. Falei, então nós vamos começar a dar o exemplo dentro de casa. Vou passar aqui uma lista, vocês autorizando o prefeito a cobrar o IPTU pelo valor venal da casa de vocês e não pelo valor que está na planta do município desatualizado há 30 anos. Aí arrebentou. Quem vai assinar a lista? Percebe o que eu estou falando? Porque é muito fácil falar de desenvolvimento para o outro fazer, porque a desculpa já está pronta. Mas se eu fizer isso, vão roubar o meu dinheiro. São duas discussões, filho. Você faz o certo porque é certo e nós vamos brigar para que ele não roube o seu dinheiro. Agora, o nosso modelo em como ele vai roubar o meu dinheiro, ou que eu acho que vai fazer falcatrua, então eu não faço o certo de cá também. E ninguém ganha. Percebe o que é que nós estamos falando? Então, o exemplo tem que começar de nós. Então, se vocês resolverem se sentar como líderes, quando eu estava lá, nessa agência de desenvolvimento em Itabirito não tinha faculdade. Então criou-se lá uma comissão para ajudar até a faculdade. E tinha que ter uma biblioteca com não sei quantos livros. E na época não tinha esse negócio de abrir faculdade para tudo enquanto é lugar. Então nós montamos uma comissão, fazíamos festa e tudo mais. Um belo dia o João Batista, que foi até um vereador, ele numa reunião falou assim, gente, nós estamos falando que o povo não doa, que é difícil, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de nós aqui já doaram? Adivinha qual foi a surpresa? 2 tinham doado. Então não adianta eu falar para o outro fazer aquilo que eu não faço. Bom, então o egoísta é aquele que fala em nome de todo mundo, mas no final ele está pensando no que é bom para ele. Não queremos esse cara não, mas tem esse cara. E tem o imprudente, que vive falando daquilo que não entende. Alguém aqui já foi imprudente? Vou explicar quem que é o imprudente. Imprudente é o cara que, por exemplo, fala de desenvolvimento sem entender desenvolvimento. Já teve o doutor Copa, lembra? Vai ter Copa, não vai ter Copa. Mas essa Copa, o cara perdia 2 horas do seu dia discutindo se ia ter Copa. Se não teve, veio, teve a Copa, foi embora, já acabou. E às vezes a gente fica falando de obras, de economia, de saúde, sem entender. E aí o problema é que quando você fala sem entender, você fala com a sua visão parcial. Só que tem alguém que olha para você e dá crédito no que você está falando. E esse cara vai continuar repetindo aquilo que você falou. E aí, nós temos também, falando do repassador de mico, que assume, não, pode deixar que isso eu faço. Aí depois lá aqui, eu pensei melhor, isso aqui tem a sua cara, e ele repassa o mico para você. Você tem também o Gabriela. Gente, vamos mudar a Abaeté. Eu? Mudar? Não, que isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre. Tem também o conformista, que ele acha que tudo que acontece é porque Deus quis assim. Bota Deus na culpa. E tem também o cego, que acha que tudo que acontece com ele é problema do outro. Ele caiu, é problema do vizinho. Tudo nunca é problema dele, porque ele tem dificuldade de se ver. Então ele não olha para os seus reais problemas. E tem também o anestesista. Gente, vão lá naquela reunião, lá no IFMG, falar sobre desenvolvimento. Isso vai dar certo, não. Já tentamos isso uma vez e não deu. E aí ele anestesia. É uma boa iniciativa. E tem também o responsável, que é esse que vai lá, participa, mesmo ele sabendo que o que está sendo decidido não é para o bem dele, mas é para o bem do coletivo. E sabe qual é o problema? Esses tipos que eu falei, tem aqui em Abaeté. Só que muitas vezes, nós não olhamos para esse e damos mais foco aonde? Nos outros. Tem uma reunião, apareceu 20, que bom. E se tivesse aparecido 10? Tava bom. Tem um homem aí que há 2019 anos atrás começou com 12. Fez uma revolução.
que nós estamos falando? Não adianta você querer chamar um irresponsável, ou um acomodado, ou um Gabriela, para discutir isso. Se a gente conseguir trabalhar com os responsáveis, já está de bom tamanho. E aí então, pessoal, a gente tem um modelo que, eu adoro essa imagem, né? Essa imagem aqui é o que é? Cada um por si, esperando que Deus seja por todos. E quando a gente olha isso, a gente perde a referência. O que a gente pode fazer? Você tem opções. O que você pode fazer? Bom, te dou opção. Primeiro, nada. Segundo, você pode esperar a prefeitura agir. Terceiro, você pode seguir o seu caminho sozinho, constrói sua fortuna particular e vai ter que morar numa casa de 500 metros quadrados, murada, cheia de câmera, porque você não vai poder desfrutar do sucesso que você teve no particular. Ou você pode se integrar, ou você pode, melhor, fingir que não é com você, ou você pode se integrar à comunidade e planejar uma Abaeté melhor. E eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui. E aí, essa música embalou gerações. Quem sabe, faz a hora. Até mesmo porque nós estamos esperando acontecer há quanto tempo? Tem quanto tempo? E o negócio não acontece. Agora, quer ver uma coisa? Essa moça aqui, ó, vai tentar ajudar vocês. Aí tem um monte de produto lá no Sebrae. Tem um programa líder, tem um programa chamado Oficina Del, tem Oficina do Futuro, tem um monte de coisa. Mas aí fala assim, ó, nós vamos marcar dia tal. Se vocês não assumirem para si, não mobilizarem outras pessoas, deixar só por conta dela, não vai. Então, o que vocês estão se propondo a fazer é louvável. Porque não é só vir aqui participar de uma reunião. Isso aqui é o primeiro passo. E olha que já não foi fácil. Né? E aí, olha, eu adoro essa metáfora. Nós precisamos discutir para onde esse ônibus chamado Abaeté vai. Como assim para onde esse ônibus chamado Abaeté vai? Eu quero dizer o seguinte, esse ônibus aqui é uma brincadeira que eu faço. Esse ônibus aqui está indo para algum lugar. Tem uma informação ali naquela tela que mostra para onde esse ônibus está indo. E não tem pegadinha não, tem uma informação ali. Para onde ele está indo? Para a direita de vocês, para a direita do vídeo ou para a esquerda do vídeo? O que vocês acham? Esquerda? Quem falou esquerda? Por quê? Você estava retornando? A não ser que eu esteja andando de ré. Isso aqui é uma brincadeira que é feita, ou melhor, é um teste. E normalmente só crianças acertam. Mas a resposta está certa, é para a esquerda. Mas por que ele está indo para a esquerda? Porque não tem porta do lado de cá. Aí algum engraçadinho fala, mas meu ônibus é de Londres. Será que o destino da cidade tem que estar tão escondido assim só para alguns poucos gênios verem? Não. O que é discutir para onde o ônibus está indo? Esse ônibus aqui chamado Abaeté, qual que é o itinerário dele? Será que eu tenho um itinerário combinado para convidar as pessoas a entrar dentro desse ônibus? Ô, gente, vou entrar dentro do ônibus, mas para onde? Ah, não sei ainda não, mas entra dentro do ônibus. Não vai. Não vai, filho. Então, o que é o círculo vicioso que nós aprendemos? Que a gente tem um governo forte geram cidades fortes geram pessoas fortes. Mentira. Mentira pura. É o contrário. É assim, ó. Pessoas fortes vão gerar cidades fortes e que por acaso vão ter governos fortes. É assim que funciona. Então, o que é pobreza? Pobreza não é, segundo Augusto Franco, não é a falta de dinheiro, de crescimento ou de serviços públicos, e sim a falta e a capacidade de desenvolver e aproveitar as potencialidades que todo e qualquer município tem, mas às vezes a gente não está olhando para ele da forma correta. Então, pessoal, quando a gente vai olhar para isso, o nome desse processo é aprender. Só que para aprender, e aí eu já estou, fazendo uma conta de expectativa de vida, eu já vivi muito mais do que eu tenho de vida pela frente. Quando a gente vai ficando mais velho, a maior dor não é de aprender, é de desaprender.
Verdade ou mentira? Desaprender alguma coisa que você acreditou a vida inteira. Romper com o paradigma, com o passado. E desaprender é bom. Por que desaprender é bom? Porque a gente começa a olhar no que a gente chama de educação para o desenvolvimento. Eu tinha uma matéria, quando eu estudava na escola, chamava Educação Moral e Cívica. Hoje os meninos aprendem empreendedorismo, gestão financeira e cooperativismo, principalmente se for capitaneado pelas cooperativas, porque é o tripé. Olha que bacana você ensinar isso, mas nós já estamos com a cultura empreendedora nas escolas, ensinando as crianças nisso. Eu trabalho com anos com um negócio chamado sucessão familiar. Os pais estão fechando as empresas por falta de sucessores. Por quê? Não, filho, esse comércio aqui não dá camisa a ninguém, não. Mexer com material de construção não dá. Não. Vai estudar, vai fazer um concurso público e vai para fora, porque isso aqui não dá camisa para ninguém. Essa turma boa que saiu daqui foi incentivada por você. Ou eu estou falando mentira? Então nós também inconscientemente acabamos minando o desenvolvimento. Então quando nós começamos a pensar nisso, de quem que é a culpa? Eu vou viajar em muitas cidades, eu vou tirando fotos. Isso aqui não foi de Abaeté não, que infelizmente eu não cheguei com o tempo suficiente, eu saí um pouco atrasado hoje, mas eu gosto de tirar fotos, cenas como essa. A culpa disso aqui é de quem? Olha aqui, isso aqui numa cidade que eu fui, isso aqui, ó, sabe o que acontece? O primeiro dia que você vê, te choca. O segundo dia, não mais. Quando passa 2 anos, já está lá e você já acostumou com aquilo, com a paisagem. A gente acostuma com tudo. Né? O que nós estamos falando? O que é comum para você? Como que a gente está deseducando para o desenvolvimento? Você lembra na época dos Black Blocs? Da época dos Black Blocs? Um pai levou um menino de 15 anos para a rua. Aí a TVO entrevista o menino, olha lá o que o menino fala. Vim pra rua pra fazer o certo. Não fazer o quê? Botar fogo em ônibus. Quebrar as coisas. É isso que ele está vendo. O pai está lá defendendo que é o certo. E não tem ninguém do lado de cá dizendo que não é o certo. Então, ou a gente começa a discutir qual a cidade que eu quero que o meu neto viva, ou então, a história mostra, quando você não tem... Vocês concordam que a gente faz mais força para ser organizado do que para ser desorganizado? É igual um carro. Um carro saiu de fábrica alinhadinho. Primeiro quilômetro que ele anda, já começou a desalinhar. Passou 5 mil, já... ele faz mais força para ficar alinhado do que desalinhado. Então, se você diminui a tensão, a tendência é o desalinhamento. Então, você tem que estar todo momento com a corda puxada. Então, quando você começa a pensar nisso, eu adoro essa imagem. Uma filha calçando os sapatos da mãe. A minha filha faz isso, as minhas filhas fazem isso. Eu costumo dizer que criança vê, criança faz. Criança não vai fazer aquilo que você mandou ela fazer, ela vai fazer aquilo que viu você fazendo. É assim que funciona. Então, pessoal, alguém precisa começar a juntar o privado, o público e a comunidade em torno de um plano estratégico local de desenvolvimento. É aqui que começa. Só que aí, olha que bacana, alguém precisa formar a rede. Vocês conseguem perceber esses atores aqui em Abaeté? Conseguem? Só que quando eu olho para esses atores desse jeito, a visão é uma, não é? Vamos ver se vai fazer diferença agora a visão com isso aqui. Mudou? O que mudou daqui para cá? Tem uma rede. Tem essa turma aqui pensando em coisas comuns. Eu não tenho dúvida de que aqui tem excelentes iniciativas. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas tudo o quê? Desarticulado. Então, quando a gente começa a pensar nisso, o Kilsberg fala: capital social, a moeda esquecida do desenvolvimento. É por lá que a gente começa. Então, eu acho que tem um convite importante aqui, não tem? Convidar vocês a construir o desenvolvimento da nossa cidade e região. E que não adianta mais hoje falar do desenvolvimento de Abaeté, se Martinho Campos não se desenvolver, se Luz não se desenvolver, porque não adianta você ser o oásis no deserto, porque isso você também vai sofrer. Então precisa ser construído alguma coisa juntos. Então, tem muito interessante a história de um banco chamado Banco Palmas, que ele fala das rolhas para o balde.
É um vídeo um pouco maior, mas eu queria dividir ele com vocês, que eu acho muito interessante o que é a rolha para o balde. Depois eu volto. No Palmeiras tem um banner gigantesco que a gente coloca lá na sede que diz assim: Deus criou o mundo e nós construímos o Conjunto Palmeiras. Nossa maior honra é dizer esse bairro como nós construímos. O canto mais lindo do mundo, sabe qual é? Chama-se Conjunto Palmeiras. Que se eu achar que o mais lindo do mundo é Paris, é Nova York, é Torre, não sei de quê, tô lascado. É lá que eu vivo, é lá que eu me casei, é lá que tenho meus filhos, é lá que eu choro, é lá que eu canto. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Lá tem que ser o canto mais lindo do mundo. Aconteceu no Palmeiras um fato muito comum de acontecer nas favelas que se urbanizam e a renda não aumenta. Que foi que os moradores começavam a vender seus barracos e ir embora para outras favelas. Por que isso acontecia? Porque eles não podiam mais pagar as contas. Agora chegava conta de água, conta de luz, conta de telefone. Olha o tamanho da contradição. Passamos 20 anos para construir um bairro e agora a gente não podia mais morar no bairro que a gente mesmo construiu. E aí nós dissemos, olha, se nós conseguimos criar esse bairro, nós vamos conseguir gerar trabalho, gerar renda aqui dentro desse bairro, com nossas próprias forças, com nossos próprios moradores. Nós inventamos, na época, uma brincadeira que era do balde furado. Qual é o dinheiro que entra aqui nesse bairro? Tem aposentado, que ganha dinheiro? Tem. Então, jogava uma bolinha para dentro do balde, chamada dinheiro dos aposentados. Gente que trabalha? Tem gente que trabalha. Tem gente que ganha esmola? Tem. De repente, o balde ficava cheio de bolinha. Então, tinha muito dinheiro entrando. A verdade é que ali no Palmeiras já tinha 1.200.000, isso em 10 anos atrás, que eram gastos mensalmente pelos moradores. Só que quando a gente perguntava onde a senhora compra os produtos e qual é a marca, tudo isso era comprado de grandes marcas. Então, nós dissemos o seguinte: nós vamos criar um programa que vai ser, a grosso modo falando, uma rolha por balde. Cada rolha dessa do balde que eu conseguir fechar, cada buraco desse, vai ser o dinheiro que fica aqui e gera renda. E aí não deu outra. Aí, em janeiro de 1998, nós criamos o que nós demos o nome em homenagem ao Palmeiras, do Banco Palmas. Nós temos a moeda social, a moeda Palmas, que as famílias pegam essa moeda e compram no comércio do bairro. E um comerciante compra de outro comerciante. Assim, a moeda circula na própria comunidade, fazendo a riqueza ficar aqui no próprio Conjunto Palmeiras. A lógica é a seguinte: o banco empresta para a produção e empresta para o consumo. Se eu conseguir equilibrar produção e consumo no mesmo local, no mesmo território, a gente gera trabalho e renda. Qual é a tese central, qual é a certeza do Banco Comunitário? Não existe território pobre, não existe bairro pobre, não existe município pobre. Existem territórios, bairros e municípios que se empobrecem porque perdem suas poupanças locais. Qualquer território, qualquer bairro, qualquer localidade é portadora de desenvolvimento econômico. Joaquim Melo era um seminarista trabalhando pelos pobres e acabou virando banqueiro. Teve que enfrentar o Banco Central do Brasil para criar uma moeda própria e fundar o primeiro banco comunitário do país. Esse Banco Palmas, que hoje está em 32 cantos do Brasil, vai se multiplicar muito mais. Não surgiu em Harvard, não surgiu na USP, não surgiu na FGV, nada contra todo esse povo, nada contra ninguém, mas surgiu numa favela, nos grotões do Nordeste do Brasil. A pobreza não é uma sentença. A pobreza não é uma dádiva de Deus, nem uma coisa que não tem jeito. Basta que nós possa aqui produzir, consumir, vender, comercializar um para os outros. Se eu faço as pessoas acreditarem nisso, eu consigo o que eu quero. Então, olha para você ver. Aí teve um caso que ele conta, que não está nesse vídeo, que tinha uma determinada pessoa que estava comprando os produtos de fora. Aí ele falou assim: então nós vamos deixar de comprar de você que você está comprando de fora. Eu falei: não, então vou voltar a comprar os produtos de limpeza. E eles entenderam que fazendo o dinheiro circular. Agora, olha para você ver, isso está lá em 1998. Hoje a gente tem a lei geral, tem compras governamentais, tem uma série de coisas que fazem o produto ficar aqui. Mas qual é o problema da rolha para o balde? Todo o dinheiro, quando é colocado na mão da classe mais baixa,
ele faz esse movimento aqui, ó. E quando ele chega aqui em cima, ele não retorna. Ele vai para ali, ó, na imobilização. Todo mundo que ganha dinheiro, o que faz? Compra patrimônio, compra terra e o dinheiro para ali. Ele não volta a circular. Então você injeta dinheiro na base, ele sobe e fica lá. Quando, na verdade, se você pensar, por exemplo, no modelo americano, que você não pode, a herança no americano, ela não é tudo que você construiu vai para seus herdeiros, né? Ou você doa porque uma boa parte vai ficar para o Estado. Então, o que a gente precisa fazer? É o movimento do dinheiro subir e descer, subir e descer. E para isso, a gente precisa de um prestar serviço para o outro e fazer essa economia girar. Então, a gente vai precisar dos empreendedores para poder fazer isso acontecer, né? A prestação de serviço está aí, por aí afora. Então, tem um caso que eu gosto de contar, que eu fui fazer uma palestra no município, e é o caso da ponte. Essa cidade, e também eu não vou falar o nome, mas eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, está lá no norte de Minas, e é a ligação com a principal cidade, por aqui estrada de terra e por aqui para o asfalto. Só que essa ligação que é mais rápida, tem o Rio São Francisco aqui, ó. Então aqui precisa de uma balsa para atravessar. E qual é o problema da balsa? Lentidão, não sei o quê. Falei, gente, mas por que vocês não constroem a ponte? É muito caro. Mas coincidentemente eu fui lá fazer uma palestra e lá tinha uma distribuidora de bebidas. E o contador da distribuidora de bebidas era o presidente da associação comercial que me recebeu. Eu falei, deixa eu conversar com o dono da distribuidora de bebidas, eu quero saber de uns números. E ele me deu um número na época. Ele vendeu no ano 544.964 garrafas de cerveja. Se a gente, no mês. Se a gente pegar isso e multiplicar por 12, e na época acho que eu coloquei a cerveja custando R$5. Eu não lembro quanto foi o número assim. A gente teria, 5. Então são 6.540.000 garrafas no ano. Vezes R$5, 32 milhões. Dava para construir a ponte se você parasse de tomar cerveja. O problema é que o cara não quer parar de tomar cerveja e dar o dinheiro para a cerveja. Percebe o que nós estamos falando? Mas isso não é culpa do cara, é porque a mentalidade desse cara foi, quem tem que me dar ponte é quem? A prefeitura. Nós estamos falando de mentalidade, gente. É isso que eu estou falando. Se você educa as pessoas que a prefeitura tem que te dar tudo, as pessoas vão cruzar o braço e esperar o quê? Que a prefeitura vá lá e te dê tudo. Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, nós fomos educados a cobrar, gritar, mas poucas pessoas chegam com a solução. Na nossa empresa não é assim? O cara chega e fala, chefe, eu tenho um problema. Difícil o cara chegar, chefe, tive um problema, tomei essa decisão e a solução foi essa. Agora você disse se eu estou certo ou estou errado. Não, nós somos educados a cobrar que tem que fazer alguma coisa, o melhor para mim, né? E quando a gente continuar, sabe o que é a essência do desenvolvimento? Eu adoro essa figura. Para mim é isso aqui, ó. Isso para mim é a essência do desenvolvimento. O dia que essa consciência chegar, nós estamos na linha para falar de desenvolvimento. Então, a gente precisa se preparar. O ator, quando ele vai fazer uma peça, ele ensaiou muito antes. Ele se preparou muito antes. Então, quando ele se prepara, ele dá o show. E quando ele dá o show, sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Né? Atitudes coordenadas, juntas. Tem que ensaiar para fazer isso, não tem? E não é um primeiro ensaio, não é uma única vez. Né? Enfim, todo mundo aqui quer melhorar as vidas, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente precisa então se unir. Só que não adianta botar a boca no trombone e só falar. A gente precisa começar a fazer. E aí, eu falo que eu falei do egoísta, do Gabriela, mas eu tenho medo do Totó. Sabe quem que é o Totó? Totó é um cachorrinho que vive num posto de gasolina. E um dia eu passei lá, falei, frentista, capricha aí pra mim, lava o para-brisa e tal. Quando eu vi, tinha um cachorrinho do lado da bomba de combustível, uivando, assim, doído. Falei, frentista, o que ele tem? Vai morrer. Falei, não, é o Totó. Mas o que ele tem? Tem um prego desse tamanho na bunda dele. Falei, mas... E aí? Falei, um dia ele sentou.
Aí começou a doer. No outro dia não doía. O dia que não dói, ele fica. O dia que dói, ele reclama. Mas por que ele não levanta? Esse é o problema do totó. Reclama, mas não tem iniciativa de levantar do prego. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Porque não adianta reclamar se a gente não resolver levantar do prego, gente. Então, quando a gente precisa pensar nisso, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, o plano técnico. Estou começando a dar resposta então. Como que anda o alinhamento da gestão municipal? Como é que anda a sociedade? Então nós estamos falando o seguinte, se eu for fazer um diagnóstico, e esse é um dos elementos que a gente trabalha, passo 1, vamos juntar as lideranças, vamos fazer um fórum e vamos discutir qual é a cidade ou região que a gente quer. Então não adianta a gente fazer isso aqui em Abaeté se a gente não convidar Martim Campos para poder participar, porque eles vão falar que legal, fez aqui, vão fazer lá também. E aí eu vejo a força do Cicobi, que às vezes tem uma agência no local, tem outra, tem penetração, então ela pode conduzir isso, olha que bacana, a capilaridade, aí entra o Sebrae junto, beleza. A hora que a gente discute o para onde nós queremos ir, aí então nós temos que perguntar, para chegar lá, quais são os dados e indicadores, ela vai te mostrar isso, qual é o nosso diagnóstico com os atores de desenvolvimento, será que está todo mundo pensando no mesmo lugar? E aí nós vamos pensar o que a gente tem de coisa boa, mas o que a gente tem de coisa ruim. Pensando nisso, a gente constrói e capacita as lideranças e colocamos um fórum de desenvolvimento para definir quais são as ações estruturantes. Feito o fórum, a gente desenha o plano estratégico com ação estruturante, marcos críticos e diretrizes e ações, e montamos a governança do plano. Um grupo tripartite e paritário, igual a um conselho de administração, igual as cooperativas estão fazendo, com governança, para a gente começar a discutir para onde vão os investimentos. E todo mundo decidindo quais são os investimentos que condizem e vão nos levar para a região que a gente quer. Aí sim nós estamos falando de ações coordenadas e baseadas no objetivo. Se não for desse jeito, para mim é exercício de intenção. Para mim é falar que então o certo é fazer o que eu acho e não o que eu tenho de dados efetivos. E aí então quando a gente fez isso, eu recentemente apresentei um planejamento estratégico para uma associação comercial que me contratou para fazer o planejamento dela, e quando eu apresentei, por exemplo, um indicador de escolaridade do município, eles quase caíram de costa. Né? Quando a gente vê, por exemplo, e aí, sem nenhum preconceito em relação a homem e mulher, mas hoje quem está no banco de escola é mulher. O homem ainda continua trabalhando, não estudando. Quer dizer, nós temos que equilibrar isso, nós temos que trabalhar o capital intelectual, porque senão nós não vamos ter gente com massa crítica para poder fazer desenvolvimento. Se uma empresa de software se instalar aqui e pedir para contratar mão de obra que saiba de matemática, de Excel, é perigoso falar, não dá para me instalar aqui porque eu não tenho mão de obra, porque eu não formei. Então não adianta falar de desenvolvimento se você não trabalhar primeiro as estruturas. Então, quando a gente pensa nisso, e uma coisa, esse vídeo também eu gosto muito dele, ele representa muito para mim, porque falar de desenvolvimento não é fazer tudo para todo mundo, mas é às vezes começar a fazer diferença para cada um. E esse vídeo fala disso. Eu gosto muito dele. Era uma vez um homem muito sábio, bem parecido com o próprio Wesley, e costumava ir à praia para escrever. Ele tinha o costume de caminhar pela praia antes de começar a trabalhar. Um dia, ele estava passeando pela areia. Ao olhar mais adiante, ele viu um vulto humano que parecia estar dançando. Ele sorriu ao pensar em alguém que dançasse o dia todo. Então apertou o passo para alcançá-lo. Quando chegou mais perto, viu que se tratava de um rapaz, e que o rapaz não estava dançando, mas estava se abaixando, pegando algo na areia, e cuidadosamente atirando ao oceano. Quando chegou mais perto, ele gritou: "Bom dia, o que você está fazendo?" O jovem parou, olhou para ele e respondeu: "Jogando estrelas do mar no oceano." Eu acho que devia ter perguntado por que está jogando estrelas do mar no oceano. O sol está a pino e a maré está baixando. Se eu não as jogar lá, elas vão morrer. Mas, meu caro, você não percebe que há milhas e milhas de praia e estrelas do mar em todas elas? É impossível você fazer alguma diferença.
O jovem escutou atentamente. Então, se curvou, pegou mais uma estrela do mar. E a jogou no mar para lá da arrebentação. Fez diferença para essa aí. Sua resposta surpreendeu o homem. Uma visão sem ação não passa de um sonho. A ação sem uma visão é só passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo. Entenderam? Querer fazer sem uma visão vai dar muito trabalho. Vai chegar ao final de um ano, a gente fala, não, nós trabalhamos muito, mas para onde você foi? Não sei. E eu já estou terminando, até extrapolei meu tempo, mas eu gosto muito dessa música que o Balão Mágico cantava, né, quando eles faziam parte do grupo, mas essa música continua viva até hoje. Ela dizia que depende de nós, que o palhaço esteja engraçado, que o circo esteja armado, e se a vida sobreviverá. Porque, na verdade, é muito cruel, e de novo, não conheço o prefeito daqui, é muito cruel entregar para o prefeito o destino da cidade sem a gente participar. Mas não é cruel com ele, é cruel conosco, comigo. Então, se vocês realmente querem falar de desenvolvimento, é entender que é longo prazo, é entender que nós não vamos começar fazendo as grandes transformações, mas nós temos que começar construindo a colcha, a rede, preparando o ambiente. Tem algumas sugestões, porque inclusive eu, como assumo a presidência, eu vou fazer agora. Eu já coloquei a data, nós vamos fazer o Fórum de Desenvolvimento nosso em março. Para quê? Eleição municipal ano que vem. Vamos convidar todos os candidatos, espero que eles participem. E se eles participarem, vai sair de lá uma pauta de ações para desenvolvimento. E aí nós vamos contar para toda a mídia. Foi isso que o fórum decidiu. Agora o prefeito que quiser, assina embaixo. Né? Então tem como fazer algumas iniciativas, mas tem que ser coordenadas. Mas não é também falando a prefeitura tem que dar isso, tem que dar aquilo. Porque se vocês querem começar uma iniciativa fracassada, comece contando que a prefeitura te dê as coisas. Então, pessoal, para eu ir caminhando, tem uma parábola que meu professor me contava, eu ainda na 7ª série, Dr. João de português, que diz que na época da Paris suja, perguntaram para uma faxineira, quanto tempo se leva para limpar Paris? E a resposta foi, 5 minutos, se cada um varresse a porta da própria casa. Não adianta querer falar de desenvolvimento se nós não estamos varrendo a porta da nossa própria casa. O desenvolvimento integral usa essas palavras. Vamos criar, fazer, construir. Eu errei, admito, não estava certo, eu me comprometo, eu posso fazer melhor, qual a minha meta? Né? Então o processo é juntar esses três aqui, para conseguir fazer a engrenagem girar. Porque aí a gente vai começar a ver foco, alinhamento de esforço, longo prazo, vai chegar mais dinheiro, porque do contrário, é só esforço individual e isso cansa muito. Na cidade que queremos, acredita que é de dentro para fora, tem que trabalhar a gestão pública, identifica os atores de desenvolvimento, articula os capitais, ela junta essas coisas todas, ela não descontinua, ela persevera, ela vai articular para os próximos gestores, independente de quem seja, seguir aquele plano. E se o plano for bom, eu duvido que tenha alguém que não vá seguir, percebe? E aí, define rumos baseados em fatos e dados, pensa no longo prazo. Esse é o convite que eu vim trazer aqui para vocês, pensar isso, para a gente começar a seguir. Está aqui. Depois, se vocês quiserem esse material de vocês, posso salvar, mandar para você, deixar aqui, estou à disposição. Né? Queria dizer que lá em Itabirito hoje, e é interessante quando a gente trabalha com desenvolvimento, Itabirito acabou de receber recentemente uma fábrica da Coca-Cola. Mas quando alguém pergunta assim, e lá, quem começou com isso? Ah, não sei, é um cara aí que talvez trabalhe no Sebrae, teve um secretário também que não sei o quê, pouco importa. O que importa é que no último ranking das melhores cidades para se viver, ela estava lá. Mas ainda tem muita coisa para fazer, entende? Você chegar lá não está... Mas é isso, o passo não acaba não, ele é todo dia. E aí, se você relaxa um pouco, tem uma força tão perversa que quando você fala, já posso parar, ela te puxa para trás, ela não deixa onde você está.
Não é isso? Então, pessoal, tem muita coisa para ser feita lá. E dizer uma coisa, medo dá. Mas medo só serve para uma coisa. Olha esse vídeo aqui que legal. Quando você está com medo, você vai ficar arredio, né? Você vai correr. E aí a gente descobre... Medo não pode servir de desculpa para a gente não fazer. Que vai dar trabalho não pode servir de desculpa. Né? Eu gosto de colocar um vídeo dizendo que toda cidade tem um lugar mais rico do planeta. E quando eu tenho a oportunidade de falar para a população, eu já fiz palestra em praça pública, já fiz essa palestra em uma praça pública para a população, eu coloco esse vídeo aqui. Ó. É isso aí, eu falei que eu ia trazer vocês ao lugar mais rico deste planeta. E talvez vocês estejam se perguntando, onde eu vou levar vocês? Um campo de petróleo, uma mina de ouro? Nada disso. Nem também um grande parque fabril industrial. O lugar mais rico deste planeta, por incrível que pareça, pode ser encontrado a alguns poucos metros de nossa casa, assim como foi o da minha. Eu estou chegando aqui no cemitério municipal. Mas por que aqui é o lugar mais rico deste planeta? Aqui, ó, bem atrás de mim, debaixo desses túmulos, estão amores nunca amados, ideias que nunca saíram da prancheta mental, pinturas que nunca encheram uma tela, sonhos que permaneceram inertes. Mas por que isso acontece? Como que tem sido o caminho da sua realidade? Os teus sonhos têm cruzado o caminho da sua realidade? Ou você vai ser mais um a trazer para cá os teus sonhos? Se a gente não quer ser mais um a enriquecer o cemitério, está na hora de começar. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente começa a fazer desenvolvimento, as peças estão soltas, elas estão assim, ó. Mas quando a gente compreende a essência, rapidinho a gente vai dar um jeito de fazer isso fazer sentido. E aí a coisa começa a acontecer. Vou finalizar com uma coisa que eu finalizo em toda palestra minha. Alguém já disse que Deus não dá asa à cobra? Você já falou? Você já? Nunca falou isso? Que bom. Você já falou? Qual que é o ditado correto? Está errado isso aqui. Nós passamos anos falando o ditado errado. O ditado correto é Deus não dá asas, vírgula, às cobras. Esse é o ditado correto. Deus não dá asas às cobras. Ele dá a você o direito de pôr as suas asas e Ele cobra de você as suas asas. Valeu, pessoal, obrigado. Tá aqui os meus... Isso aqui eu já falei, tá aqui meus contatos. Obrigado pelo convite. Espero ter realmente sensibilizado vocês, dado um rumo. Que bom que está tendo essa iniciativa. E eu vou ficar muito feliz, mesmo que eu não pise aqui de novo, mas ouvir que a Abaeté se transformou com esse grupo de verdade.